Então a gente começa agora, Doutrinadores. Estamos aqui com o Matheus Henrique, é um aluno, Eu não sei quem é não, falei com o coordenador, manda um aluno massa aí, manda 2 meninos. E tá aqui o nosso grande guru, César Pereira. Hoje a discussão aqui, ela tem tudo sim para ser mega polêmica. Eu não sei se você já viu no YouTube aí, tem um vídeo do Luiz Felipe Pondé, o poderoso Pondé. Reconheçamos, é poderoso mesmo, é um mega professor. Por mais que as pessoas falem que ele é reacionário, que ele é de direita, que ele é isso, que é aquilo, tá, você pode até não concordar com ele, mas é o Pondé, gente, está aí nas redes, está em todo qualquer lugar. E tem um vídeo dele que ele explica por que os professores de universidade, tanto particular como principalmente público, ele chega a falar assim, ó, professores de universidade são esmagadoramente de esquerda. Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. Existem dois aspectos. Ele é de esquerda porque a esquerda é uma seita, e essa seita é chamada de socialismo, comunismo. Ele até fala assim, ó, do que você quiser chamar, é o Pondé falando, tá? Ele fala que isso traz uma legitimidade moral para o professor, porque ele é um cara do bem. E ele diz que o segundo motivo por que ele é de esquerda, ele fala que é uma questão de oportunidade. Ele fala assim, ó, porque se ele for de esquerda, ele vai participar de mais colóquios, de mais palestras, ele chega a falar que esse cara vai conseguir passar em concursos públicos e que vai ter uma legião de alunos seguindo ele. E aí essa discussão vem ganhando cada vez mais tônus, nos meios das redes sociais, nas universidades, nos bate-papo, até de boteco. E aí eu vou começar com a professora Wilder aqui. Professor Wilder, você escutou lá você viu o vídeo do Pondé, não viu? Perdi um pouco de tempo. Olha só, já começa bem, né? E assim, eu particularmente acho que ele fala algumas verdades ali. A própria construção linguística do Pondé, quando ele separa, né, os de esquerda, ele já está se posicionando do outro lado, né? Então ele já demonstra uma perspectiva ideológica dele, então já é tendencioso, então não é uma coisa com neutralidade no que diz respeito a uma avaliação mais aprofundada da questão. Então ele é extremista, tá certo? Ele é radical, nesse caso ele porque ele generaliza praticamente todos os professores de escola pública, ele tem conhecimento de todos os professores de escola, né, pública ou de universidades públicas desse país são de esquerda, uma pesquisa, né? Por exemplo, Ou seja, não tem nenhuma fundamentação científica o que ele está me falando. Se ele tivesse dito, eu fiz uma pesquisa com tais e tais dados, a minha fonte foi essa, o meu método foi aquele, não, ele simplesmente coloca a opinião dele, que ele tem direito. Né? Nós vivemos um país livre, a liberdade de expressão, ele tem esse direito de se expressar. Agora ele não tem o direito de generalizar, porque toda generalização ela é burra. E não existe uma verdade absoluta. Eu acredito que ele mais cria verdades do que propriamente ele fala a verdade. Tá, mas peraí, só um pouquinho, César. Você está falando que o Pondé está errado só porque ele generaliza? Não, mas vamos lá. Isso não é considerado um erro quando eu pego e coloco todo mundo na mesma centralidade. Todos os professores de universidade pública são de esquerda. Ou seja, o que é esquerda nesse país, o que é direita? Primeiro começa com uma discussão burra, não é? Porque se a gente for determinar aqui quem é esquerda e quem é direita, ele sabe muito bem, porque ele é um dos filósofos, né, discussão eu acho sobre que ela isso. fala isso só porque ela é de esquerda, tá? Não, eu não sou filiada a nenhum partido, vale ressaltar. Eu sou uma simpatizante do socialismo, isso é diferente. Mas a gente vive num comunismo, não. Nós vivemos, inclusive, aqui a ditadura do capitalismo. Tem jeito de editar essa parte? Tem. César. Bom, com relação ao vídeo do Pondé, eu penso que tem duas coisas importantes a discutir, além do conteúdo. A primeira é a questão que nós vivemos um momento hoje que é preciso desconstruir a pessoa para desconstruir o discurso.
E aí acho que você foi muito feliz aí na sua introdução em dizer quem é o Pondé. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito e credibilidade. Hoje, aos meus olhos, é um dos intelectuais que nós temos no Brasil de peso. Apesar de defender ideias que eu considero que são, em alguns momentos, diferentes das minhas. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma autopercepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem, né? Veja, por mais que eu considere que o Pondé possa ter tido equívocos ali, mas eu não preciso atacá-lo. E foi o que eu vi nos comentários de Facebook, nos comentários de grupos de WhatsApp, porque eu participo de muitos grupos com professores. E os professores atacando o Pondé, ao invés de atacar a ideia. É o momento de nós brasileiros entendermos que divergência, que o contraditório, faz parte do crescimento. A segunda coisa que eu destacaria no vídeo Pondé é o que o Adler falou, essa construção do discurso. E aí eu me lembro da canção do Arnaldo Antunes, uma canção dele, né, do CD dele, O Disco, e que a letra diz assim, não é só porque eu falei que quer dizer que eu sei. Só porque eu falei não quer dizer que eu sei. Só porque eu falei não quer dizer que eu não posso estar errado. Só porque eu falei não quer dizer que é lei. Só porque eu falei não quer dizer que se eu falei está falado. Então está muito nessa base, porque eu falei é verdade. Então as pessoas vão engolindo mensagens bem construídas do ponto de vista retórico ou da escrita e vão pegando essas mensagens e colocando como verdade. E aí eu me lembro de Pilatos, o que é verdade? A verdade se dilui. Por quê? Porque não se tem mais a busca da verdade a partir de um referencial ou de uma autoridade. Eu vou te cortar. É só retórica. Senão você fica aqui 2 dias, eu te conheço. Vamos imaginar que esquece que é o Pondé. Certo. Evidentemente, nós temos essa parte que você tocou é muito importante. Nós estamos caminhando um processo hoje em que o indivíduo com falta de argumentos constrói a pessoa e não o argumento. Nós vivemos essa experiência. Nós colocamos lá no meio de um grupo de professores e aconteceu isso. Principalmente nas redes sociais. Principalmente nas redes sociais. Agora, esquece que é o Pondé falando isso. Aí eu vou jogar lá para o Matheus antes de voltar para você. O Matheus é um aluno. Matheus, você viu esse vídeo do Pondé, não viu? Você acha que ele está falando uma besteira nesse sentido aqui, ó? Ele fala assim, ó. A maioria esmagadora dos professores de universidade são de esquerda. Eu percebi que no tom que ele fala, naquele tom que ele fala, assim, implicitamente está mais ou menos, é como se ele quisesse dizer assim, ó. A maioria é de esquerda. E eles doutrinam os alunos. Por ser de esquerda, eles pregam, né, isso que o chamado esquerdismo, ou então o conteúdo que eles passam é enviesado pela esquerda. Você é um aluno, cara. Eu sei que você é aluno de 2º ano ainda, daqui uns anos você vai estar dentro da universidade. Você escutou isso, você viu esse vídeo do Pondé? O que está na sua cabeça aí? Bem, eu penso que em relação à maioria dos professores serem de esquerda, não é uma mentira. Por mais que ele não apresenta dados, até porque o vídeo é muito curto, são só 2 minutos e 30 segundos mais ou menos, não tinha tempo para ele fazer trazer vários argumentos e tudo mais. Mas, sim, a maioria dos professores nossos são de esquerda. Uai, você faz universidade já, Matheus? Não, mas até no ensino fundamental, ensino médio, na universidade nós vemos no dia a dia, a maioria das pessoas são de esquerda. Não que não haja professores de direita, existem, mas são sim minoria. Agora, isso não quer, a maneira que ele falou, do meu ponto de vista, não quis dizer que os professores, por serem de esquerda na universidade, doutrinam os alunos, né? Realmente ocorre doutrinação, não acho que seja a maioria dos professores, e acho que pode ocorrer, por exemplo, doutrinação de direita. Então, esse ponto, acho que não tem muita... acho que não tem muito o que dizer. Aí você acha que seria uma besteira que ele disse? Seria uma besteira. Se ele tivesse dito isso. Se ele tivesse dito que a maioria são de esquerda, ocorre doutrinação, seria uma besteira. Mas você tem alguns fatos importantes aí, que é um discurso que está sendo construído. Que aí, socialmente e coletivamente. Isso, que me amedronta. Qual é? Demonizar o professor. Por exemplo, Isso é uma preocupação séria. Aquele vídeo, por menos que possa ser a intenção do Pondé, Matheus, ele traz esse discurso de demonizar o professor. Eu sou um cara formado em matemática.
E meu primeiro contato com a universidade, em 1997, e estudei até recentemente na universidade, nos cursos de pós-graduação. Toda essa trajetória na universidade pública. Os professores de matemática, por exemplo, você não tem nenhum discurso que você possa aliar à esquerda, apesar de que aquelas pessoas têm um posicionamento político. Mas veja, então quando ele diz que a grande maioria, por exemplo, ele desconsidera que no mínimo 30% hoje dos cursos superiores são de exatas. E será que ali você tem um discurso tão Eu não vou muito longe não, eu não vou muito longe não, César. Se nós tivéssemos isso como verdade, nós não teríamos uma massa meio que coletiva hoje. Se essa doutrinação ela acontecesse realmente, nós poderíamos dizer então que o Brasil deveria ser em sua maioria de esquerda, não é? Então assim, isso não é uma verdade absoluta. A gente não pode dizer que existe uma doutrinação de esquerda nas universidades públicas desse país de uma forma generalizada. Esse é um ponto bem lógico, né? Porque se fala tanto que professor é de esquerda, ponto. Se fala muito disso. O próprio Pondé falou. Nas universidades, ele usou a expressão, a esmagadora maioria... Mas sabe por que o conceito de esquerda é quando você coloca sempre a pessoa que vai lutar por seus direitos é de esquerda, a pessoa que vai lutar por minorias é porque é de esquerda. Mas voltando ao seu raciocínio em termos quantitativos, se de fato a maioria fosse de esquerda e ocorresse um processo de doutrinação, você teria uma nação esquerdista. Mas está muito ligado com o que o Adler diz, Bato. Qualquer posicionamento de defesa social rotula quem está fazendo a defesa. Tá, então eu te pergunto, passou a ser de esquerda recentemente ou sempre foi? Não, peraí. Aí se nós formos olhar do ponto de vista histórico, existe algum fundamento. Porque quando você tem ali o processo da Revolução Industrial, onde as pessoas estavam esvaziadas de todo e qualquer direito... As transformações do mundo do trabalho, reivindicações... E que aí você tem o surgimento dos primeiros teóricos do socialismo, do comunismo, etc. Construção da luta coletiva por sindicatos. Eles vêm chamando, sim, para uma luta coletiva, de luta de classe. Ok. A partir daí, você dizer que toda e qualquer manifestação de defesa da minoria ou de exigências de direito faz com que uma pessoa seja de esquerda é algo que o próprio Pondé condena. O próprio Pondé, em outro vídeo que eu assisto dele, ele diz, olha, criou-se no imaginário coletivo que o pessoal de esquerda defende as causas sociais e o pessoal de direita defende a economia. Isso não é verdade. Você pode ter uma ou outra grupo. E os discursos estão bem parecidos, né? E segunda coisa é a burrice de novo criar esse dualismo. Ou seja, ou você tem que ser de esquerda ou você tem que ser de direita. E esse dualismo, César, está muito claro quando diz assim, eu sou ético, eles são corruptos. Pois é. Essa coisa do sempre eu... Ou eu sou ético e eles são fascistas. E eles são fascistas, né? Eu sou pela igualdade e eles são pela escravidão. Então, essas polarizações, elas são esdrúxulas e burras. Peraí, o diretor Tchutchuca ali tá falando que eu tenho que terminar. Vou terminar agora não, diretor. Vou terminar em 1 minuto, mas primeiro eu preciso do seguinte. Matheus, você então como estudante, você é um estudante de 2º ano. Para você o que o Pondé falou foi uma besteira? Não creio que foi uma besteira por completo que ele falou. Até porque, por mais que ele diga a esmagadora maioria, ele abre margem para dizer que existe pessoas de direito. Então, não acho que teve erro nisso. E no segundo ponto que ele fala, que é em relação à busca pelo poder, eu digo que não que os professores, ou não que a maioria dos professores, aí eu realmente digo, não a maioria dos professores buscam o poder sendo de esquerda, mas muitas pessoas, e muitos professores e muitos políticos usam da esquerda para aumentar o seu poder pessoal. Tá, mas então é o seguinte, como aluno também, você tem quantos anos? 16. 16. Para você, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é ser a favor de um Estado maior, um Estado paternalista que tente acabar com a luta de classe, ou tenta amenizar a luta de classe. E você é de quê? Eu me considero de direita, um liberal. Então, por isso que você está tendo a opinião que a maioria dos professores é de esquerda. Tá, então para encerrar de vez, vou deixar o César congelado aqui. Professor Wilde, se você tivesse a posição dele como aluno ali, claro, você está com uma cabeça já formada, de uma adulta, uma professora, para vocês, o que é de esquerda? Eu
vou te falar da minha experiência de vida enquanto ser humano nordestina que viveu no Nordeste, o ensino médio, filha de mãe separada, família pobre. Eu vou te dizer que ser de esquerda, pelo que eu conheço, em vários momentos da minha história, vendo a minha mãe lá no movimento sindical, né, pelos direitos dos professores, e muitas vezes foi estar apoiando os direitos dos trabalhadores. Então, eu, enquanto trabalhadora, vendo minha mãe também enquanto trabalhadora, eu, enquanto, né, pessoa desfavorecida financeiramente, eu fui acolhida muitas vezes por comunidades de esquerda que nos deram subsídio de quê? Intelectual, né? Subsídio de apoio social. Então, os movimentos sindicais, a gente pode dizer que tem ser humano que vai aproveitar de todas as instâncias de forma correta e incorreta, de ambas as partes, seja de direita, seja de esquerda. Tem um filme, professora? Você vai indicar um livro, então? Eu tenho um filme que é Sufragistas. Tá? As sufragistas que em 1902 lutaram pelos direitos de mulheres trabalhadoras, né? O direito de serem respeitadas enquanto mulheres, enquanto indivíduos, né? Direito ao voto na Inglaterra. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! Então, é a partir dessas lutas, e aí a gente pode dizer, eram mulheres de esquerda, viu? Então, hoje eu estou aqui podendo ser uma mulher em meio a uma maioria de homens, porque aqui, mesmo tendo um aluno, eu tenho 2 professores homens e eu sou mulher. Portanto, eu sou minoria, tá? Eu posso ter o direito de estar aqui hoje. César, um livro. Um livro, O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Nossa, é bom pra caramba. Esse é emocionante. Mateus, um sabor de sorvete. Poxa, não, flocos é horrível, morango. Não vou perguntar por você não. Pessoal, até o próximo. Nos Viradores. Valeu, tchau, foi lindo.